Olá pessoal, bem-vindos aí a mais um vídeo aqui sobre cálculo. Nós vamos falar agora sobre volume de sólidos de revolução, mas o que é isso, tá? Nós vamos aprender a calcular volume, não é só a área não, mas o volume de um tipo especial de figura que eu vou começar desenhando para você aqui e vou dar a dica de que eu quero dizer com sólido de revolução, tá? Nada difícil, pelo contrário, é uma coisa muito tranquila de você entender. Eu vou desenhar aqui, começar desenhando aqui uns eixos, tá? Como sempre. Um eixo Y aqui, um eixo X aqui. E vou colocar aqui uma função. Deixa eu pensar aqui, uma funçãozinha desse jeito aqui, ó. Melhorar um pouco esse desenho. Essa função aqui. Essa função, gente, eu vou colocar o nome dela aqui, que é raiz de x, tá? Só para você poder perceber. Tá bom, o que eu quero com isso aqui agora? O que eu quero com isso é o seguinte, eu vou desenhar um cilindro aqui, bem no cantinho direito dela aqui. Eu vou dizer aqui que esse ponto final dela, é onde acabou essa minha curva aí, é o 2, tá? Vamos supor aqui que essa minha curva acaba aqui em 2, tudo bem? Beleza? E vou desenhar agora um cilindro aqui, deitado, aquela moeda que nós estávamos acostumados a ver ali no nosso vídeo anterior, tá? Mais ou menos aqui assim, ó. Ela vai ser uma moeda até bem grande, né? Vai ser uma moeda aqui assim, ó. Cilindro para cá. E o outro para cá. Encontra aqui embaixo. E essa minha moeda está aqui dentro da curva, ó. Com essa grossura aqui. Essa grossurinha que eu vou chamar de dx, tá bom? Eu vou chamar isso aqui de dx. Só para gente ajeitar algumas coisas que eu quero dizer para vocês. Aqui a minha espessura do meu cilindro é dx. Se você parar para perceber, esse cilindro aí, se eu estendesse essa curva aqui para baixo, aqui, ó, tá? Vou fazer melhor um pouquinho também. Como sempre, né? A gente, para desenhar, você já sabe como é que é. Quando vocês forem ser professor, vocês vão ter que fazer ensaiar. Alguns aí de vocês já são. Mas você vai poder ter que ensaiar um pouquinho como é que você desenha o quadro, tá? Olha só. Então vamos embora. Aqui, gente, se você tiver um pouquinho de imaginação, você vai perceber que esse meu cilindro aí é como se fosse a tampinha de uma cumbuca. Ou seja, se eu peguei a minha curva aqui, ó, é como se eu tivesse pegado essa curva toda aqui em cima, tivesse girado ela assim, igualzinho metade de uma corda de pular. Imagina o seguinte, você tá pulando corda, tá? E na sua mão tem uma cordinha de um lado e do outro aqui, ó. Aqui está a sua mão, tem uma mão aqui e tem uma mão aqui. Quando você pula a corda, essa cordinha ela gera uma superfície, tá? Como se você estivesse girando aqui ao redor desse eixo. Se você girar a sua cordinha ao redor do seu eixo, a cordinha fica embaixo e fica em cima. É como se ela gerasse aí, ó, pelo que você está vendo aí, parece que um limão mais achatado, né? Alguma coisa nesse sentido e tem um volume lá dentro. Se você pudesse traçar como se você tivesse molhado essa sua corda aí numa água com sabão, ela faria uma bolha ao redor de você enquanto você girasse, tá bom? Então a gente agora vai perguntar como é que é o volume aí dentro dessa coisinha. E é isso que a gente vai calcular usando função, tá? Usando a função que eu vou usar é o seguinte: imagina que eu girei essa minha curva aqui ao redor desse eixo, tá? E ela me gerou uma cumbuca deitada de lado. Dá para entender? Dá para entender? Vou mostrar para vocês onde que está essa cumbuca. Aqui, ela aqui, ó. Se vocês forem, olha ela aí, é essa aqui, ó. É essa daqui que eu quero mostrar para vocês. Essa figura que é muito legal, tá? Que você pode aí traçar ela no GeoGebra com um pouquinho mais de um traquejo no GeoGebra, que é uma coisa difícil da gente às vezes pegar, tá? Olha aí, é como se tivesse essa curva aqui em cima, tá? E você tá aí, ó, com seu dedal aí na sua mão, tá bom? Olha aí, essa cumbuca aí, ó, que tá aberta aqui do lado, ó, você tá vendo? Tô girando ela aí para você, eu quero calcular o volume disso daí que foi gerado pela rotação
da função raiz de x ao redor do eixo. É como se eu tivesse visto aqui, ó. Eu estivesse aqui e essa parte de cima girou, tem um pedaço em cima, um pedaço embaixo. É uma parábola de lado, sim, tá? Mas depois que ela gira, ela cria um volume, que é esse aí que você está vendo, que eu estou mostrando para você. Essa é a figura que eu quero calcular o volume, tá bom? Então, se eu quero calcular o volume dela, como é que eu faço? Eu vou fazer o seguinte. Eu sei que o meu raio ali, no caso, é raiz de 2, tá? Então, eu vou ter o raio ao quadrado. Só primeiro só dessa minha moeda aí. Eu vou ter esse raio ao quadrado e vou multiplicar por π. E vou multiplicar pela altura que é dx. Esse daí é meu volume daquela moeda que você está vendo aqui. Essa moedinha aqui, ó. Tá certo? É dessa moeda aí. Mas acontece que eu quero fazer o seguinte. Eu não quero calcular só o volume dessa moeda. Para mim, ela sozinha não interessa. Eu quero saber o volume de todo mundo ali dentro. O que eu vou fazer? Eu vou imaginar que nós temos aí uma quantidade grande de moedas fininhas lá dentro. Tá bom? Uma do lado da outra, cada vez menor, preenchendo todo aquele volume. Tá? Tô desenhando para vocês uma por uma aqui, ó. Mas essas moedas, gente, são infinitamente finas. Infinitamente finas, ou como as pessoas gostam de dizer, tão fina quanto você queira. Você pode afinar ela sempre, mas lembre-se só de uma coisa. A grossura dela vai ser sempre uma só, que eu vou chamar de dx, tá? Aí estão aí as minhas moedas preenchendo aquele volume aí, essa cumbuca do lado vai ser gerada por uma soma de moedas. Então, como é que a gente escreve essa fórmula? E eu vou aqui colocar, no caso aqui, cada moeda tem um raio diferente. Então, na verdade, a altura de cada moeda vai depender do raio dela. O raio dela é esse aqui, ó. Eu vou colocar primeiro aqui um só para você. Vou colocar um doisinho aqui dentro, ó, para você se lembrar qual que é o valor do raio. É f de 2 dá de fora, tá? Só para você se lembrar por enquanto. É f de 2, porque a altura desse troço é o valor da função no ponto, né? Então, se eu quiser, só para você se lembrar daí, ó, se você se lembrou como é que a gente calcula o nosso volume, eu vou imaginar que não tem só um 2 aqui não, mas aqui tem um valor x qualquer, tá? Um valor x qualquer. Então, para poder calcular o volume desses troços, eu tenho que pegar o valor da função, elevar ao quadrado, multiplicar por π para você achar a área da base e pela altura dx. Esse daqui seria o genérico de uma moeda qualquer aí. Eu vou substituir no x o valor aonde está o centro ali da minha base, que está de lado aí. Agora, o que eu vou fazer? Como se eu faço integral? Eu somo tudo. Se eu somar tudo esse negócio, eu tenho a minha fórmula do meu volume, do meu dedal aí, dessa minha curva que girou ao redor desse eixo. Lembre-se, essa curva ela fez uma girada como se a gente tivesse pulado corda, e nesse giro ela criou esse volume aí, tá bom? E com esse volume aí a gente consegue calcular através de um fatiamento, como se você tivesse fatiado esse seu pedaço aí de presunto ao redor, né, assim na direção do eixo Y. A gente fatiou esse troço aí e acabamos com essa nossa fórmula. Por que que o π saiu fora? Porque π é um número. Π é um número. Se π é um número, tá, ele sai fora da integral, como a gente viu aí anteriormente. Se você não se lembra disso, não estressa, tá? E você tem aí uma fórmula para um volume de um sólido de revolução que gira ao redor aí do meu eixo X, tá? Essa daí é uma fórmula clássica e com essa daí você vai calcular esse volume. Mas agora, no nosso caso aí, vamos dizer, como é que está sendo o nosso caso? No nosso caso vai ser uma integral definida. O meu volume vai ser π. Observe que eu vou de 0 até 2, tá? Que você lembra que eu coloquei no lugar do x era 2 aqui, ó. 2 aqui, acabava aqui, ó. Tá? Beleza? Então vai de 0 a 2 a minha função, que é, no caso aqui, raiz de x,
Por conta da função, tá? Não é sempre a raiz de x, não. Se a função fosse outra, mudava a raiz de x por outra função. Esse é a conta que eu tenho que fazer para calcular o volume. Quanto que dá isso daí? Então, vamos fazer essa conta? Faz essa conta? É muito, muito, muito simples. Você já sabe fazer. Vou até puxar para cá, ó. Volume é igual a π de 0 a 2. A minha função, que eu vou colocar lá dentro, vou elevar ela ao quadrado dx. Observe que raiz de x ao quadrado é o próprio x. Então, por enquanto, eu tenho isso aqui, ó. 0 a 2 de x dx. E você está cansado de fazer isso aí. Isso é π integral de x é x ao quadrado sobre 2. De 0 a 2. Fazendo as suas continhas, você tem o que? Fazendo essa continha aí, ó, vou deixar ela mais clara para você. Você tem esse valor aqui, ó. Π que multiplica 2 ao quadrado sobre 2 menos 0 ao quadrado sobre 2. Se fizer as contas, 2 ao quadrado sobre 2 dá 2, né? 2 ao quadrado é 4, dividido por 2 é 2. 0 ao quadrado é 0. E eu tenho, então, aqui π vezes 2. Ou seja, 2π de volume. Se for em centímetros, você vai colocar do lado centímetros cúbicos. Tá certo? Essa daí é a minha resposta para o volume. Esse é o volume da minha figura. Essa figura aqui, ó. Tá certo? Então, esse meu dedal de lado aí tem 2π centímetros cúbicos. Tudo bem? Então, se você entendeu o esquema, eu vou deixar você com exercícios aqui para você fazer. E eu quero que você calcule o volume de cada uma das figuras que eu desenhar aqui. Tá bom? Vou colocar uma aqui, ó, letra A. Vamos lá. Letra A. Vamos ver se você é esperto e vai calcular aqui um volume do sólido de revolução que vai dessa figura aqui mesmo, básica. Vamos lá para o basicão. Debaixo de uma parábola que vai até aquela nossa clássica. Eu gosto muito dessa aqui, porque quando você integra aparece um 3 ali, melhora as contas. Vai de 0 a 3. A minha figura, o que é minha figura aqui seria? Se eu girar essa minha x ao quadrado ao redor do meu eixo x, fizer uma rotação nela aqui assim, tá? Pula a corda, mas ela tá frouxa, ela vai fazer uma figura simétrica, ela vai ficar para baixo aqui também, né, ó. Então, puxar aqui, peraí. Vai fazer assim, ó. Né? Não vai? Vou até colocar meio picadinho aqui para você perceber que isso aqui é como se ela tivesse girado. Então, você agora tem uma trombeta para você calcular o volume. Um elemento de volume padrão aqui dentro dela, tá? Seria um cilindro, mais ou menos aqui. Esse aqui é um genérico, tá lá dentro dela. Seriam vários cilindros aqui, ó, desse tipo que você vai somar de 0 a 3, tá? De 0 a 3. Beleza? Então agora vamos para a letra B. Letra B você vai poder fazer algo parecidíssimo, que vai ser, vamos meter o eixo lá. Não, vou fazer até um melhor aqui, deixa eu fazer um diferente. Deixa eu dar um chute aqui, vou dar uma reta para vocês. Vou dar uma reta desse jeito aqui, ó. Pá. Tá? Essa reta vai ser a reta menos x mais 1. Ou seja, essa reta, se eu girar essa reta ao redor do meu eixo, ela vai dar uma figura que vai ser um cone. Tá? Um cone que vai mais ou menos aqui assim, ó. Tá bom? Um elemento de volume lá dentro, uma moeda,
genérica, estaria aqui mais ou menos aqui, ó. Aqui tá o raio dela, ela girando, ela aumenta, né? Então tá aqui um cone aqui assim, ó. Cone não, um cilindro, tá? Fininho, num ponto X aí. Eu vou agora, tem um cone agora, em que esse cone é formado pela soma dessas moedinhas que você vê aí, tá? Eu vou deixar você imaginar essa coisa girando. Pega no livro aí, caso você tenha isso aqui, letra B, pega no livro aí a parte lá de volume de sólidos de revolução. Se eu não me engano, está no volume 1 daqueles livros que eu disponibilizei para vocês. Tá bom? Então, moçada, tem esses dois volumes para você calcular e eu vou passar outros para você depois. Por enquanto é só. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Espero que isso aqui tenha prestado para alguma coisa. Tá? Um grande abraço e até o próximo.